Hoje eu vou receber uma das vozes mais influentes da comunicação sergipana. Uma mulher que transformou desafios em oportunidade, que entende o poder da mídia e a importância de conectar informações com propósito. Com formação em comunicação social e especialização em gestão empresarial, ela construiu uma carreira marcada pela liderança, inovação e valorização da cultura regional. Sob sua direção, uma das maiores emissoras do estado, a TV Atalaia, e a agência de comunicação Você Vale. Expandiu fronteiras e fortaleceu o nome de Sergipe em rede nacional. Ela é referência em credibilidade, estratégia e visão de futuro. Hoje eu vou receber Grace Franco. Olha, obrigada, Luiz Muito Fernando. obrigado por ter aceitado vir aqui participar comigo do programa. Eu que digo. Grace, eu quero começar sabendo quem é você fora do ambiente de trabalho. Gosto de simplicidade, simplicidade que eu digo de uma praia, de uma caminhada, de ter bons amigos ao lado, minha família e meu filho especialmente, sempre. Então, para brincar, para ler, para assistir, né, e para viver a vida intensamente. É isso aí. Você vem de uma família da comunicação, né? Como que foi crescer sobre esse legado? Responsabilidade, né, porque já é nato, né. De uma grande parte da minha família, então, eh, talvez eu não tenho esse peso, porque eu digo que a naturalidade nos ajuda, né, a construir. Então quando você tem como herança, isso acaba, não cansando, né, já é um processo espontâneo. E qual foi o impacto disso na sua vida pessoal? Total, penso, porque veja, eu fui morar, cedo fora, né, do estado e do país também, então isso me deu, assim, grandes oportunidades de ser uma pessoa mais segura, mais confiante, me virar sozinha o tempo todo, eu nunca tive ali um braço para apoiar onde eu estava, então era sempre por conta própria, né, correr atrás, seja, eh, de um estudo ou seja atrás de um trabalho, né. Sim, hoje, em meio a tantos compromissos, né, executivos, como é que você equilibra a sua vida pessoal com relacionamentos, família e momentos de lazer? Confesso que eu faço isso muito tranquilo, não sofro, porque eu digo: "Eu não faço nada no afã", então tudo que eu faço com prazer, e aí fica tudo melhor, né. E como eu sempre construí essa liberdade, eu digo que eu sou feliz de verdade. Isso é bom, É, isso é bom demais. é. Qual foi a maior renúncia que você já fez por conta do seu trabalho? Tem alguma que você lembra assim? Conta do meu trabalho, deixei algumas vezes de ter minhas refeições, né. Quando eu morei em São Paulo, hoje eu não faço mais isso, mas eu fazia e tipo não tipo, não media essas consequências, né, eu fazia porque eu, tipo, me dedicava tanto, tanto, tanto que você acaba não percebendo o impacto disso no seu futuro. Mas hoje eu tenho uma vida, tipo, que eu posso almoçar em casa, né, que eu posso ter uma calmaria e ir para um café da manhã, meu café é devagar, eu não saio voando normalmente, né, se for preciso sair às 7, eu acordo sempre mais cedo, aí eu já faço academia, então 2 horas antes, porque meu café de fato é bem lento. Minha mãe diz que eu sou meu bisavô, que comia tão devagarinho, que chega tava impaciência. É. Vovô é assim. É. Ah. Você teve algum momento, assim, que foi difícil pra você na sua vida e você escondeu da mídia, mas que hoje você aceitaria compartilhar pra inspirar outras pessoas? Nossa, tenho vários, vários assim que me deixou o quê? Constrangida e tudo. Isso. Não tenho, eu não sei precisar agora, mas eu tenho sim, com certeza. E você assumiu a televisão, né, como foi essa decisão de assumir como diretora na TV Atalaia? Não, eu voltei para Sergipe a convite do Big Banco, né, que hoje foi comprado, pelo China Bank. Hoje que eu falo naquela naquele momento. Então, eu não vim para cuidar de negócio de família, né, eu vim realmente fazer uma carreira, eh, profissional em banco, que era aquilo que meu avô sempre dizia, que se cada neto pudesse passar em banco, que a gente pudesse ter essa oportunidade, porque é a maior escola, é onde você sabe quem
quem é, quem não é, entendeu? Os faz de conta, né. Sim, Então isso foi muito importante para o crescimento, eu até digo de relacionamento, né, porque banco, qualquer outro negócio sempre foi relacionamento. Eu sempre fiz isso, sem saber o peso, a relevância disso. Hoje, eu sinto, consigo apalpar, as construções que eu fiz ao longo da minha vida. Elas podem durar anos, mas elas acabam, concretizando, sabe. sim. Então isso para mim foi muito importante. Em seguida, eu tive ali uma gravidez de risco, fiquei um tempo em casa, né, vivenciei um luto, e a partir dali eu comecei a ver um novo momento, tive um novo fôlego na minha vida, achei forças, assim, para me reinventar, entrei construí minha própria empresa, né, e um tempo que eu passei ali na TV Atalaia, numa empresa que é 100% familiar, e em seguida eu saí para abrir minha própria empresa. Nesse momento, acho que eu estou tentando explicar realmente como Sim, foi, né. Eu trabalhava na TV Atalaia nessa fase, no marketing, né, e claro, torcendo para que enxergasse valor, porque, marketing é algo, que naquela fase que eu vivia, tinha uma extrema relevância, sim. né, mas eu não sentia, assim, aquela força, aquela coisa avassaladora que eu pudesse construir e permanecer. E aí foi quando eu fui recebendo convites de marcas nacionais e até internacionais, tipo Lacoste, L'Occitane, enfim, tipo, depois algumas de grupo fortes, tipo Grupo Restock e tal, que é da Lelis Blanc, que falaram: "Vamos abrir o nossa marca aí, precisamos de você para construir Que legal, hein. essa história". Então é aquele storytelling, né, aquele branding que você precisa conectar com o público local, e tudo isso foi dando tão certo que eu disse: "Espera aí". Aí eu comuniquei, eu tive uma gravidez de risco naquele primeiro momento, e aí eu comuniquei à família, daí eu saí para tocar a Você Vale. Aí eu lancei a Você Vale, que era uma empresa de gestão de talentos, que eu lancei em São Paulo, tem uma marca que é minha própria, né, a Vale é meu sobrenome de origem alemã, do meu avô materno, então eu estava fazendo ali um voo, vamos dizer, um voo leve, mas importante também na minha carreira. E aí eu conquistei um grande cliente em São Paulo, o primeiro foi ele, no pleno carnaval, meus pais indo para a Brahma, o camarote da Brahma, e era Brahma, SBT, enfim, eles tiveram convites para ir, e eu estava tudo certo, e eu não fui. Me dediquei a esse projeto para dar muito certo, e o cliente disse, eu disse: "Olha, agora eu não estou mais nessa empresa". Ele falou: "Não tem problema, eu quero contratar você". Aí eu disse: "Caramba". Aí eu disse: "Eu vou ter que estudar Ah, muito que legal. para poder ter realmente a segurança, a confiança e conquistar e manter o cliente, né". E deu certo. Que massa. E É, qual foi o seu maior desafio nesse processo? aprender. Foi o aprendizado, máximo, que tudo que eu me propus, mesmo não vivenciando, por exemplo, eu vou dizer uma área de aviação, peguei projetos nessa área, até para o Maratá, aqui o grupo, né, nós, aqui de Sergipe. Então eu fiz para processo seletivo para piloto, para copiloto. Você acha que eu tinha domínio disso? Do que era com brevet, o que que Sim. precisava ter para conquistar e que habilidades desenvolver. Então eu me associei a uma grande executiva que tinha vivência na TAM com pilotos, né, e que era, assim, de alto risco. Então o que que aconteceu? Ela fazia o que ela me completava, né. Eu entendia de negócios, ela entendia de gente. Então acabou que A sim, junção correta, né. porque é muito importante você ter, esses 2 lados para fazer uma entrega assertiva. E essa sua visão criativa também, recentemente, né, no ano passado, trouxe pra TV Atalaia o São João na Record, né, a Ah, sim, cobertura do São era um João. sonho meu, né, tipo, esse movimento que já existia de Caruaru, Campina Grande de muitos anos, precisava mudar esse eixo. Então eu fui, fiz a defesa, uma linha, e isso, por que não Sergipe? E aí a Record se interessou, a gente se candidatou oficialmente com números, mostrou que Sergipe tinha sua força, mostrou que a gente
tem a boa intenção, né, a construção desde a longevidade da nossa festa hoje, né, o período que passou a ser muito mais longo, Sim. até, tipo, as atrações, as falas, como Elba Ramalho disse, né, "O melhor São João do Sergipe". Então, assim, a gente foi construindo e mostrando números aeroportuários, números hoteleiros, números, da capital em termos de geração de renda, de negócios, como a economia, fica pujante, né, além do normal em junho e julho. Então todo esse período aferido naqueles últimos anos, naqueles 2 últimos anos, eu pude comprovar e dizer: "Olha, aqui é o nosso lugar", E entendeu? Sergipe realmente vem ganhando um espaço Sim, muito mundo grande, afora. graças a Deus. Basta postar. Veja, a gente ficou por muito tempo sem secretário de turismo, né, em alguns governos. Então, assim, isso teve aí um prejuízo. Mas agora que a gente já tem um novo olhar e teve um resgate daquilo que, né, a gente não investiu no passado, porque você para você amar uma cultura, você ter orgulho dela, ter autoestima de onde você vive, você é uma construção, você não nasce amando se suas gerações passadas não forem, né, tipo, encantadas Sim. por onde de onde elas são. Hoje a mídia, né, o mercado da mídia está mudando muito com a era digital. Qual é a sua principal proposta, assim, para manter a TV Atalaia, tipo, forte e sempre relevante também? Parcerias, né, eh, disruptar, muitas vezes é preciso você tá andando numa linha, mas imaginar que você pode andar em outra e potencializar muito mais seu negócio, né. É claro que na prática isso é um pouquinho diferente, mas hoje como a visão de mundo mudou e as parcerias elas estão muito afloradas, é muito mais fácil você construir em grupos do que sozinho. Então, grupos fortalecidos com ideias boas, né, que podem ali verticalizar o seu negócio, pode ali, ser um transversal no seu negócio, isso é muito bom. Então, tem dado certo e velocidade, né, muita porque hoje o mercado quer agilidade. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso, a comunicação em primeiro lugar, agilidade aí em segundo lugar. Agora que passou a pandemia, agilidade em primeiro lugar. Então você tem que ser ágil. Você pode ser bom, mas você tem que ser ágil. E eu acho que tem que acompanhar, Porque né, você precisa, não é correr, não é fazer as coisas no afã não, mas é fazer bem feito e ter uma agilidade para entregar, porque se demorar já tem alguém construindo no seu lugar. é isso aí. E na sua visão, qual é o diferencial hoje da TV Atalaia dentro do grupo Record nacional? A proximidade com a comunidade, a gente faz muito isso, sabe, de a gente fala com a comunidade, a gente entende, eh, aquele público que a gente se relaciona, então a gente tem essa coisa genuína de ser, ser hispanidade, aproximar, realmente com a nossa cultura. Isso desde sempre, independente de governos. Nós crescemos, construímos com essa cultura real de sermos autênticos por natureza. Você acha que você precisou se impor mais por ser mulher, pra estar nesse Olha, cargo de dire eu vivi em multinacionais, né, minha carreira toda, Rio, São Paulo, sempre foi multinacionais, fora do Brasil igualmente. Então, assim, eu nunca sofri isso. Eu lembro Valor Econômico vindo entrevistar o presidente, eu era porta-voz, e a jornalista me fez essa pergunta. Eu não sentia como é que eu ia falar algo que eu não vivia, ou pelo menos não percebia, entendeu. Mas quando eu voltei, eu não tive esse impacto também não, mas ultimamente eu sinto. Posso certo. dizer que E como você sinto. lida com tudo isso? Tem que enfrentar. Enfrentar sem conflitar, né. Eu digo que são habilidades que a gente vai desenvolvendo, porque você não imagina, você não pensa, não está no meu natural enxergar isso depois que eu vivi mais fora do que dentro, Sim, entendeu. Não tenho isso. Aí eu passei a ter que pensar nisso para saber como lidar, entendeu. sim. E qual decisão profissional você considera que foi a mais ousada da sua trajetória? Tem algumas. Hã, eu quando eu vi que numa das multinacionais que eu atuei, né, especialmente a JCD, quando eu construí carreira, que eu fui diretora de desenvolvimento de novos negócios e relações exteriores, eu comecei no Rio, fui para São Paulo, fui a Portugal, fui à França, na matriz, enfim, isso me deu uma visão de mundo
interessante, né, uma sede também de conhecimento muito forte, e foi quando eu vi que já em São Paulo eles me chamaram para eu fazer a construção da empresa lá, e eu participei de tudo isso, e aí chegou um tempo que a gente não estava mais na velocidade que a gente precisava para expandir negócios e conquistar territórios. E aí eu bati a porta do presidente e falei: "Olha, a partir de agora, não se admire se eu for vista na esquina conversando com o nosso maior concorrente", porque ele disse que não podia dar nada melhor do que aquilo naquele momento. Então eu prefiro eu falo, entendeu, a dor que doer, seja em qual parte for, mas eu precisava falar para eu viver livre. Sim. E aí eu dia seguinte o Valor Econômico buscou uma entrevista, aí eu comuniquei a ele, ele falou assim: "Grace, você me acompanha?" Eu disse: "Claro". Ele era um chefe francês, o presidente do grupo aqui no Brasil, e eu fui, acompanhei como sempre eu fiz, ele francês, né, falava português ali meio arranhado, então ele fazia questão de estar junto para saber que o que saísse fosse fidedigno à fala dele. Então eu traduzia e falava em português para, era Carolina Mendel, uma pernambucana à frente do Valor no caderno Empresas. E aí pronto, ao final da entrevista ela disse: "Vamos subir?" Eu disse: "Bora. Você não falou que tem um heliponto lá em cima, Grace?" "Sim, tem, fantástico, a gente vai ver todo, ali Cidade Jardim, o Jardim Europa lá de cima." Era um prédio do Maluf, no Itaim Bibi. Aí fomos. Ela tirou, assim, 50 fotos do presidente e 2 fotinhas minhas. No outro dia, quem saiu na capa? Você. Foi. Aí eu disse: "Eita caramba, não tô acreditando." Aí, o japonês que era meu par no grupo, um pouco antes dessa entrevista, já estava em outro grupo, ele disse: Ele me ligou logo: "Grace, você tá na capa do Valor Econômico de Empresas." Eu falei: "Caramba, só preciso que uma pessoa veja." Aí ele: "Ah, é? Quem?" "Eu sou seu chefe." O presidente da maior empresa concorrente, que era o fundo Deutsche Bank. E aí pronto, ele: "Caramba, ele já viu. Ele tá querendo almoçar com você, você aceita?" Eu: "Sim." E eu me senti muito tranquila, porque eu já tinha tido a conversa com o presidente, e daí eu fui, e dia seguinte esse almoço rendeu, e eu fui contratada pela outra empresa para assumir a área, né, de mídia out of home. E foi muito legal, mídia exterior. Então, que era o que eu vivenciava cá, no grupo francês, fui vivenciar lá do outro lado, e foi uma experiência fabulosa, com um time muito bom, entendeu, onde eu aprendi bastante. Legal. É. E se você pudesse apontar um erro que te ensinou algo valioso, qual seria durante sua carreira? Tem também alguns para colecionar, que com erro que a gente aprende também, né, Sim, senão ficaríamos ali na mesmice da planície. Mas, hoje, por exemplo, eu abri um braço da Você Vale em 2017, que era o Health. Health é saúde, né, sim. então era um braço com esse olhar de saúde, beleza e entretenimento, que é hoje o que o mundo vive pós-pandemia. Mas eu já tinha essa visão de que se a gente montasse algo nesse sentido, a gente ia ter, assim, muito sucesso, porque é o que todos nós precisamos, né. Antes de enxergar, saúde mental e tal, mas a gente já tinha esse olhar do health, do bem-estar, né. E Isso. aí, eu tinha uma personal que muito amiga e querida da minha vida toda, que Fatinha Castro. E aí ela disse: "Grace, que tipo, por que a gente não toca junto, né, essa parte, porque eu não vou viver dessa carreira minha para a vida toda." E aí fomos, e tocamos. Mas eu vi que a parte social, que depois a gente criou o outro braço, que era do social, de casamentos, 15 anos, eu falei: "Caramba", eu fiz um com ela, fiz 2, fiz 3, falei: "Olha, vamos partir, eh, por outro caminho", porque eu não estava, assim, de todo eu gosto de cuidar de estratégia e posicionamento. Então eu ia para a comissão de frente, a gente vivenciou histórias, tipo, de trabalho braçal, assim, até 4 da manhã, era muito puxado. E aí eu coloquei um consultor que conversou com a gente, né, para ver se a gente tocava juntos, de alguma forma, um modelo diferente, ou se eu vendia ou eu comprava parte dela.
né. Hoje, se você me dissesse, eu estaria com ela nesse braço ativo, ela sempre, como ela já faz, executa muito bem todos os projetos, e eu, tocando os bastidores. Eu prefiro, entendeu? Então, assim, não teria, conduzido como foi conduzido na época, entendeu? Eu quis ouvir, claro, a opinião, não existe certo nem errado, a gente só foi para aquilo que: "Ah, é mesmo, pode ser assim". Eu teria pensado de outra De forma outra hoje. forma. E como você mede o sucesso do seu trabalho? É audiência, impacto social ou a transformação de pessoas e equipes? Audiência, transformação de pessoas, né. E o impacto social? O impacto social é muito importante, com certeza. Eu acho que, a gente tá aqui nesse mundo, eu digo, para impactar pessoas, negócios, transformar as mentes, eh, e acima de tudo, eh, tocar os corações também, né, porque a gente precisa estar no lugar onde a gente gosta de estar, ter realmente essa vontade eh, de servir, né, que eu digo, a gente veio ao mundo para servir, então nada melhor do que servir para a gente, crescer, aprender, enfim, Eu e também fazer o acho isso, outro eu feliz. concordo. É. Você sente que existe uma rivalidade silenciosa entre a TV Atalaia e a TV Sergipe, mesmo sendo empresas da mesma família? Olha, sempre houve um respeito muito grande, desde a época de sua fundação, entre ninguém tira ninguém, né, enquanto meu avô vivo. Quando meu avô faleceu, as partes, né, eu digo, eh, passou a lidar diferente. Sim. Meu avô era sábio, então acho que a gente tem que aprender com quem sabe, com quem respeita o próximo, entendeu? Então, assim, eu enxergo as TVs, as rádios, nacionalmente, mundialmente falando, que elas precisam uma da outra. A gente não pode encarar como concorrente nenhum negócio, entendeu? Porque entre si eles podem potencializar. Se eu me juntar a um projeto específico onde 2 TVs entrem, isso vai ter, com certeza, Dai, entendeu? um Um bom maior. negócio, com um grande potencial. É a minha visão, mas não é de sempre, de todos, entendeu? A gente não pode querer que o outro enxergue aquilo que de fato não é natural, né? Sim, é isso. Muita gente, né, comenta que a TV Sergipe tem nome, mas a TV Atalaia tem presença popular. Eu quero saber, na sua visão, quem realmente fala com o povo de Sergipe hoje? Nós, TV Atalaia, toda a vida. Nós somos CDE. Então, essa é a leitura, né? E quando você olha no modelo, né, da TV Sergipe, que é afiliada à Globo, a TV Atalaia é afiliada à Record, quem está mais preparada para o futuro da comunicação, a tradição da Globo ou a ousadia da Record? Gosto da ousadia, em todos os negócios, independente de TV, de comunicação, entretenimento, saúde, a ousadia, a inteligência artificial veio para quebrar isso, sabe, tipo, Verdade. descongelar o que estava congelado. E a gente sabe que a Globo ela tem esse perfil mais, tipo, Rígido. rígido, né, a Record tem mais liberdade, eu acho que vocês conseguem trabalhar Liberdade muito para melhor. tudo é o caminho. Eu A também gente não acredito muito nisso. consegue, ficar engessado. Como você enxerga hoje o futuro da comunicação aqui em Sergipe? Olha, hoje, a informação chega para todos. Então antes você tinha aquela coisa da informação privilegiada, eu tenho, mas ele não tem, então eu vou chegar primeiro, isso me interessa, porque quem tinha informação detinha todo o poder, né, Sim. era aquele quarto poder fortíssimo e tal. Hoje televisão é reputação, então isso é um ativo muito importante, imprescindível. Incrível. E para 2026 existe algum projeto em andamento, algo Sempre grande, tem, eu tanto na TV Atalaia, né, quanto na Você Vale? é, projetos são planos, né. Então, toda empresa tem que ter seu plano. Nós temos planos, a pequeno, a curto e a longo prazo, né. Uns mais ousados, que são necessários, que é definir processos, a gente veja, eu fui em São Paulo em 2017, não esqueço, visitei as 100 maiores empresas do Brasil e tinha essa facilidade por aquela outra atuação que eu tive de gestão de talentos, né, então todo mundo abre as portas, você é uma caçadora de talentos, então quem não vai abrir a porta para você? Então eu visitei 100 maiores empresas e eu lembro que todas me diziam, não importasse se era da área jurídica, da área da educação, da área da saúde, da área do consumo, todas diziam: "Estamos reinventando, reestruturando, repensando os modelos, redesenhando".
Falei: "Caramba, só muda o verbo, mas todas estão no mesmo caminho". Isso nem chegou à pandemia. Imagine quando chegou, todo mundo dizia a mesma É coisa. isso, é. Então, de fato, hoje nós somos isso, nos reinventando todos os dias, mas querendo tomar uma direção, né, sempre assertiva do negócio. É isso aí. Gente, então é isso, né, eu quero agradecer muito, Grace, por você estar aqui, mas, para finalizar o nosso programa, eu quero que você se inscreva no canal, sigam a gente nas redes sociais, tá. E ela fala apenas 5 línguas, 5 idiomas. Eu quero que você finalize agora o nosso programa, tá. Pode falar a frase que você quiser para finalizar esse programa, resumir aí, nos 5 idiomas. Uns com mais práticas que outros, né, assim, eu vou dizer um até logo, né, e uma Isso. oportunidade de estar aqui com vocês, com certeza. Obrigada, merci, gracias, arrivederci, bye bye. Ai, gente, que Auf tudo, né. Wiedersehen. Mais Que uma legal. aquela língua Ai, Grace, na muito, obrigado por você ter aceitado participar aqui obrigada, comigo, eu viu. que digo, Tô fiquei muito feliz, foi muito bom, um papo natural, acho Ai, que legal. é. E é isso, minha gente. Beijo, até o próximo. Obrigadíssima. E é isso. Foi bom?